Bom dia a todos. Bom dia, Cecília, tudo bem? Bom dia. Nós estamos aqui para começar mais um webinar. Muito animados, né, Cecília, com essa possibilidade, Isso com essa mesmo. realidade, né? Não com essa possibilidade, mas com essa realidade. E vamos, agora são 11 horas, né? Vamos guardar algum, alguns minutinhos. Já estamos vendo algumas pessoas entrando aí e vamos aguardar mais um pouquinho para a gente falar desse nosso tema de hoje, que é um tema que está muito em voga, que é a inteligência artificial e como ela pode trazer aí resultados muito interessantes para o varejo. Então, a gente está muito animado aí com o tema e, logicamente, com a discussão com vocês, a apresentação para vocês, né? Então, mais um minutinho, a gente já começa só. Algumas pessoas já estão entrando, algumas estão um pouquinho atrasadas, mas a gente, em mais um minuto, já começa em respeito a quem já entrou no nosso webinar de hoje. Perfeito. Perfeito. Se você quiser, podemos começar nos apresentando primeiramente, né, para quem já está conectado hoje conosco. Uhum, Então, aqui beleza, primeiramente, se você quiser ir, exato. Darla. Vamos lá, então. Bom, mais uma vez a todos, muito bem-vindos. Muito feliz estamos aqui. Meu nome é Darlan, eu sou diretor de vendas comercial, representante comercial para a Leaf no Brasil, juntamente com a Cecília também como diretora de vendas, representante de vendas aqui no nosso Brasil, e também países de línguas portuguesa, que tem alguns no mundo, inclusive agora, logo depois do webinar, nós temos uma apresentação com Portugal, né, Cecília? Então Uhum. vamos aí para apresentar mais uma vez as soluções para os portugueses. Podemos seguir, por favor? Claro. Bom, nós vamos trabalhar hoje com alguns temas bem interessantes, né? Fazer uma introdução da empresa, falar de desafios atuais do varejo, apresentar uma solução unificada para o sucesso do Omnichannel, que esse acho que é um dos pontos principais. Aproveitamento do sistema de experimentação, vocês vão entender o que significa isso, explicado pela Cecília, né? E uma parte, um painel muito interessante que nós desenvolvemos para vocês, chamados Percepção versus Realidade, Verdades e Mitos sobre a implementação de plataformas de varejo. Esse é um ponto muito legal, um ping-pong muito legal que nós vamos ter também. E, finalmente, os estudos de caso, né? Que a gente pode demonstrar aí de resultados em relação às plataformas de varejo. Vamos para a próxima, por favor. Então, nós vamos aí começar falando um pouco da Leafio, que é a empresa que nós estamos trabalhando aqui no Brasil, que já está em 20 países, com mais de 180 projetos implementados e mais de 100 colaboradores, com 15 anos de expertise. Nós temos projetos em 4 continentes já, só falta a Oceania, né? Nós estamos bastante fortes aí dentro assim, a abordagem mundial e, como vocês podem ver aqui, as Américas estão com bastantes projetos em lugares bastante diversos aí que também a gente vai pontuar daqui a pouco. Pode passar para o próximo, por favor. Então, aqui são clientes que nós temos em várias verticais, né? E eles são desde lojas de bebidas, materiais para construção, varejo, né? Nós temos aí um forte número de clientes de varejo, eletrônicos também, lojas de brinquedos, lojas de conveniências, de postos de gasolina. Então, nós temos aí várias verticais que nós cobrimos e teríamos o maior prazer de entender melhor a sua vertical e até fazer uma apresentação individual para vocês em breve. E tivemos aí, no próximo slide, por favor, um começo de ano muito bom, né? Com clientes do Brasil, com clientes no Equador, com clientes do México e também em outros lugares do mundo, como Estados Unidos, como Polônia. Então, muitos e muitos varejistas de vários segmentos acreditando nas nossas soluções, acreditando no que a gente pode trazer de valor agregado para cada um deles, né? Isso é muito importante, cria confiança para quem está comprando e cria resultado para quem já comprou. Vamos lá para a próxima, por favor. Eu vou deixar agora a Cecília fazer a parte do show dela. Por favor, Cecília. Perfeito, muito obrigada, Darlan. Tá bom, então vamos começar agora com a parte 2 do nosso webinar, começando a falar primeiramente dos desafios do varejo
que toda a nossa audiência conhece, né, o nosso dia a dia. E principalmente aqui, como é que a atualidade tem estas soluções de inteligência artificial e esta possibilidade de enfrentar esses desafios, tá? Então, primeiramente, o varejo, como nós sabemos, tem principais pontos, né, como seria o gerenciamento de categorias para garantir ter o assortment correto e nas quantidades corretas em cada uma das lojas, a parte de merchandising visual, a previsão de demanda e reabastecimento, que vai trazer uma série de desafios, não somente o cálculo de demanda, sino também como garantimos os pedidos, essa automação para ter as quantidades corretas, né? E aqui, planejamento das promoções, que é uma das áreas mais complexas, não somente de gerenciar, sino de planificar e de medir o resultado, né? E principalmente o retorno de investimento dela. E, finalmente, a fidelização do cliente. Além dos principais desafios do varejo, que já é bastante complexo, vamos ter todos os fatores macro que vão influenciar e vão trazer ainda mais problema, né, na gestão do dia a dia, como seria a parte das tendências, clima. A gente vem de uma pandemia que durou quase 3 anos e afetou de uma maneira muito significativa todos os países e todas as verticais do varejo, né? Conflitos externos, também uma grande complexidade, não só no número de fornecedores, SKUs, clientes, sino nos milhões ou milhares de transações efetivadas por dia. Controlar tudo isso, gestionar tudo isso, traz ainda mais complexidade, maior oportunidade também de trazer eficiência para nosso negócio se temos um sistema e uma plataforma que nos ajuda para garantir esse fluxo de trabalho, né? Então, aqui não mencionei alguns outros, né? Mas seria também a parte da cadeia de suprimentos inestável, fornecedores, né? Quando o fornecedor, infelizmente, algumas vezes não entrega a tempo, ou não entrega completos os pedidos, né? Todo o desafio e os problemas que pode deixar essa situação, sabemos que é uma realidade. Então, ter esse sistema vai nos ajudar para conseguir reagir melhor ante essas circunstâncias, né? Além da concorrência e suas atividades, né? Que também nós precisamos ter uma operação funcionando perfeitamente para garantir sempre estar além e acima dos concorrentes, né? E aqui é importante, nem sequer nas últimas décadas, nos últimos 2 anos tem acontecido um boom da inteligência artificial. Começou pela inteligência artificial generativa, que todo mundo conhece, como seria um ChatGPT, Perplexity, algumas dessas plataformas que vão interagir e vão trazer não somente um processamento simples, mas um processamento complexo, que nós conseguimos interagir com elas e ter ganho de tempo e ganho na precisão dos resultados obtidos. É importante dizer que esse tipo de inteligência artificial, que é a mais de moda, né? Não é a única que existe. Temos uma série de plataformas já e de foco de inteligência artificial voltada para o varejo, né? Como seria plataformas que vão fazer recomendação de compra, que vão fazer forecast de demanda ou essa previsão, que vão trazer logística inteligente, por exemplo, no gerenciamento de transporte, né? Otimização de custos, otimização de planogramas para a área de merchandising, algumas também aplicativos, né, e soluções para a realidade aumentada e poder replicar essa experiência de compra do cliente nas lojas. E, finalmente, os modelos preditivos, que vai ser a parte um pouco mais complexa, e precisamente uma das coisas que a Leafio trabalha é esta parte de modelos preditivos e otimização de planogramas, assim como logística inteligente. E como é que isso funciona? Tá, temos essas soluções, mas é importante que essas soluções estejam ajustadas para as necessidades do nosso negócio, né? E aqui, atualmente, temos dois focos principais que vão funcionar. Temos, primeiramente aqui, né, uma tendência-chave, que é que o Brasil já está voltando cada vez mais a essa necessidade de ter inteligência artificial no seu dia a dia. Então, já temos que várias empresas estão começando a adoptar modelos, estão começando a explorar as diferentes alternativas. E aqui hoje vamos conversar qual seria um desses enfoques, que é a visão unificada de uma única plataforma com inteligência artificial, que vai trazer esse valor para as distintas áreas funcionais da nossa empresa, né? Vai gerar esse ganho de tempo, vai gerar também a possibilidade de ter melhores resultados e, principalmente, eficiência voltada para criar rentabilidade, que vai ser o fator financeiro, né, e de retorno de investimento, vai ser o grande diferenciador desse foco de uma plataforma unificada, né? Então, aqui é importante também dizer que no mercado, habitualmente, vamos ter
desafios além dos que já conversamos, os normais do varejo, que seriam em relação à automação. E atualmente, né, os sistemas estão focados em duas partes, não? Pode ser sistemas de ERP, que todo mundo conhece, sistemas muito bons, muito reconhecidos, programas de mercado, né, que já todo mundo sabe muito bem já há várias décadas, né? E aqui é importante dizer também, né, eles têm alguns desafios, que vai ser essa implementação a longo prazo, custos bastante elevados e atualmente, né, muitas vezes essas ferramentas não têm todos os módulos ou a possibilidade de atender necessidades específicas. É mais bem adaptar a ferramenta enorme, né, um pouco para a nossa empresa, mas não vai trazer esse conhecimento ou essa otimização aprofundada para um módulo ou para uma área, uma tarefa específica, né? Por outra parte, temos as soluções isoladas, que vão trazer, sim, esse foco específico, por exemplo, em previsão de demanda ou previsão promocional, mas também que não vão gerar essa sinergia ou não vão comunicar entre elas, né? Então, essa visão também de ter alguma solução, não sei, um ERP, como uma solução isolada, é difícil, por quê? Porque não vão trocar dados entre si, não vai ter sinergias e insights, e principalmente vai exigir ainda mais custo e ainda mais investimento, né, para ter as coisas funcionando. Esse é um ponto Então, muito interessante, né, Cecília? Porque eu acho que o sim, que acontece aqui seria o que a gente pode definir aqui como um resumo desse slide é que essas soluções, logicamente, têm as suas capacidades, mas elas trazem mais complexidade para o negócio, porque você cria aí situações onde você resolve uma situação aqui, depois compra um sistema para resolver uma situação aqui, depois compra outra solução para resolver um problema ali, e acaba ficando uma coisa muito fragmentada, né? totalmente, totalmente. E aí é importante dizer que não é a única opção que temos, porque existe uma saída para tudo isto, né? E é precisamente ter processos automatizados que vão garantir uma rotação de ponta a ponta das coisas, né? Então, aqui trouxemos um exemplo, né? Porque temos aqui, por exemplo, quando acontece a introdução de um novo SKU, né? A solução da Leafio, por exemplo, já fornece esse cálculo de assortment inicial como o módulo de performance de sortimento. A eficiência de planogramas vai gerar depois, com esse assortment gerado pela primeira solução, vai gerar um layout e um planograma baseado em dados específico, com essa informação, e aí a otimização de estoque vai calcular automaticamente a quantidade ideal de produtos para adicionar para o seu próximo pedido. Então, com isso, quando temos uma plataforma unificada que vai comunicar, que vai trazer essa sinergia, é possível obter rápidos resultados com um mínimo de trabalho manual e, finalmente, aqui com uma grande vantagem de conseguir ajustar seu planejamento estratégico de uma maneira muito mais intuitiva, né? E aqui é importante também dizer, né? Temos benefícios específicos quando o ritmo das mudanças e as decisões é vital, né? Então, já entendemos claramente como esses desafios estão no dia a dia, né? Essas milhares de transações, essa alta complexidade. Então, a velocidade, ao final das contas, vai trazer um grande diferenciador para nos destacar da concorrência e também na preferência de compra do cliente. Né? Então, aqui atualmente estamos já vivenciando uma era de Big Data, onde tudo pode ser medido e, se pode ser medido, pode ser melhorado, né? E essa velocidade de tomada de decisões é importante, porque garantindo esse fluxo contínuo que nós vimos na última slide, conseguimos entender e melhorar nosso negócio como um todo e ter verdadeiramente essa transformação de ponta a ponta. Agora, aqui também a vantagem de conectar com uma plataforma unificada as diferentes áreas funcionais, vamos garantir ter que o planejamento de sortimento, as compras e as equipes de merchandising todas vão conseguir ter essa rápida implementação de mudanças. Se nós temos alguma estratégia, vamos conseguir implementar ela, vamos conseguir medir ela e vamos conseguir melhorar cada vez mais, né? A plataforma unificada também tem a vantagem de ter personalização e ajuste, ter integração e conexão eficiente com outros módulos e ter também ferramentas intuitivas, que seria toda a parte analítica de relatórios, que vamos conseguir atender e responder qualquer dúvida, seja do top management, a diretoria, o board, ou seja, das pessoas que estão trabalhando como gerentes ou inclusive a nível de analista, né? Nós conseguimos trazer todo esse entendimento de negócio em tempo real, né? E isso é muito importante. Então, aqui, importante dizer também, a Leafio tem, na média, esse tipo de retorno de investimento
na média de nossos clientes, em 6 meses, eles conseguem recuperar esse investimento, né? E principalmente melhora dos indicadores positivos, como seria incremento em vendas, até de 15% de vendas por metro. Aqui, neste caso, 30% maior giro de estoque, 35% maior otimização de sortimento. E, por outra parte, a redução dos indicadores negativos, que seria uma redução pela metade dos excessos de estoques, das vendas perdidas, de desperdícios, né, ou resíduos, produtos prestes ao vencimento, e principalmente tirar até um 80% do trabalho manual. Então, imagina o ganho de tempo que nossos clientes recebem, como nossa ferramenta é assim, né? Eles melhoram seus indicadores com os mesmos equipes, conseguem centralizar os processos para ter maior controle e maior facilidade, né, de escalabilidade. E, finalmente, também ter esse retorno de investimento, que não vai ser, recuperamos o investimento, então, beleza. Não, vai ser uma coisa ascendente, sabe? Uma vez recuperado o investimento, o negócio vai ser cada vez mais rentável, rentável, rentável. Então, é uma questão que ajuda verdadeiramente todos os nossos clientes ter essa transformação de conseguir aberturar mais lojas, de liberar recursos que eles tinham congelados aí em estoques em excesso, por exemplo. E então, essa liberação precisamente desse fator financeiro vai ajudar as empresas a crescer, né? E nossa ferramenta está desenhada assim por módulo, precisamente para crescer junto com a sua empresa. E tem Então, um ponto aqui, importante aqui, claro, Cecília, que só para a gente voltar aqui, que esses sim. resultados eles também vão muito ao encontro de termos uma comunicação entre as soluções, né? Que Sim. é o que você está falando. Eu considero assim com uma fluidez, né? Porque Uhum, quando você fala em 6 meses de ROI, a gente fala também de um tempo relativamente curto, mas que só pode estar sendo alcançado quando você consegue ter desde lá do seu RP até o seu planograma, uma comunicação muito fluida, que foi aquele slide que você mostrou anteriormente, e você cria esse tipo de. Porque talvez, adotando soluções separadas, talvez não tivesse, o ROI fosse de um longo maior tempo, e talvez esses números aqui não fossem tão impactantes como são, né? uhum, exatamente, exatamente. E tem uma vantagem adicional a todas estas já comentadas, que seria a possibilidade da experimentação. E que quero dizer com isso? Vamos ter um foco, quando trabalhamos com inteligência artificial, e precisamente essa inteligência artificial com uma plataforma unificada, vamos ter a vantagem de conseguir fazer uma amostragem das coisas, um produto, um projeto em pequeno, selecionando um número específico de lojas, número específico de categorias, geralmente as mais complexas, né, as que têm maior problema, para aí conseguir com esses fatores controlados, medir a ferramenta, conseguir entender, conectar as diferentes informações, os inputs de informação, e aí ter uma vantagem de um resultado muito rápido, onde vamos conseguir comparar, opa, estas foram as lojas e as categorias conectadas com a ferramenta e este é o resultado que eu tenho. E aqui está a minha operação normal. Então, é muito, muito fácil perceber como esse foco de sistema de experimentação, essa grande melhora na eficiência operacional e na administração de recursos e esse ganho de tempo que vamos gerar para esse resultado rápido, uma vez tendo esse critério de sucesso aprovado. Então, aí já avançamos a uma escalabilidade para o resto das lojas e o resto das categorias, para então ter essa sinergia e também esse enfoque controlado. Com isso, quero dizer que também não é somente a questão de inteligência artificial, é como a solução é implementada que faz toda a diferença e consegue trazer verdadeiramente esse valor e esse acompanhamento controlado e escalável na medida das expectativas dos clientes, né? Então, nesse sentido, temos três principais abordagens deste sistema de experimentação. O primeiro, e não sei, apareceram aí um efeito, né? Mas o primeiro seria o layout de merchandising, né? Que aqui conseguimos ajustar o número de faseamentos, o número de SKUs específicos para medir com precisão como seria um planograma perfeito, um planograma ideal, e como esse planograma ideal vai conseguir influenciar as vendas e o custo médio de estoque. Comparamos isso com um planograma feito da maneira tradicional. Com isso, vamos ter exatamente esses resultados comprovados que eu mostrei de 15% mais vendas, por exemplo, é a nossa experiência quando fazemos esta parte de autoplanogramação, baseada em dados versus um planograma estándar, né? Então, aí já temos um ganho em vendas e um ganho também em la redução dos excessos de estoques, né? Agora aqui, segunda abordagem importante, o cronograma de entrega de pedidos.
ter um equilíbrio perfeito na cadeia de suprimentos é o sono de toda pessoa trabalhando em logística, né? Muitas vezes esse termo de logística inteligente. Então, ter um balance entre este custo de entrega e os gastos da manutenção de estoque é o objetivo, né? Como é que nós trabalhamos esta abordagem de cronograma de pedidos? Bom, a nossa ferramenta tem um módulo que é a gestão de estoques. Ela vai conseguir trazer uma conexão e um entendimento não somente de seu forecast e as quantidades que precisa por esse ou por loja, mas vai conseguir conectar o processo de pedidos de ponta a ponta. Então, vai conseguir entender como é o cronograma de pedidos, como é a lista de fornecedores, os SKUs, toda essa parte complexa, e vai conseguir trazer e lançar pedidos específicos com a quantidade certa e em el timing certo. Então, encontrar esse equilíbrio nesse cronograma, né, vai trazer uma transformação de negócio impressionante. Por quê? Porque você vai reduzir o excesso de estoques e vai ter maior disponibilidade nas suas lojas. Então, isso consegue trazer esse equilíbrio e isso é feito pela máquina, tá? Então, aí os gestores vão focar mais na parte dos indicadores, na parte dos relatórios, na parte da somente supervisar o que está acontecendo já de maneira ótima e totalmente automatizada. E, finalmente, temos a terceira abordagem, que seria as quantidades mínimas de pedido, o famoso MOQ, né? Que seria esto muito relevante quando estamos trabalhando com supermercados e com produtos frescos, como seriam carnes, laticínios, legumes, esses produtos que têm vida na prateleira de menos de 10 dias, bueno, assim, máximo 15 dias, né? 14 dias, mas geralmente podem ser produtos também que chegam à loja e têm que ser consumidos no mesmo dia, né? Então, para todos estes produtos, que além dos fatores de demanda tradicionais, temos múltiplos slots de entrega por dia, é importante fazer uma experimentação para entender, olha, será que meu mínimo de compra não está atrapalhando, né, que estes produtos virem desperdício, né? Vamos por, se temos aqui uma entrega de laticínios e é 12 unidades, né? Será que colocar 6 unidades não vai trazer maior controle e uma redução de desperdícios? Então, muitas vezes fazemos também esse enfoque de reduzir os mínimos de compra para ver se isso melhora precisamente que os produtos, não fiquemos com produtos vencidos nas prateleiras. E com isso, vamos agora à próxima parte do nosso webinar, que vai ser desmitificar algumas percepções. Como sabem, nós interagimos com múltiplos retailers, múltiplos varejistas em diversas partes do mundo. E com isso já temos pegado algumas das preocupações principais de, olha, mas será que minha empresa está pronta para trazer esta inteligência artificial para meu negócio, né? E é aqui que vamos a tocar esses pontos principais que recebimos, né? E vamos falar um pouco mais da realidade de como é que isso acontece, né, Darlan? Exatamente, exatamente. Obrigado, Cecília. Muito claras e muito interessantes as suas observações, os seus comentários. Vamos então agora partir para essa área de percepção e realidade, porque automação, inteligência artificial, às vezes são nomes que soam muito grandes e a empresa acha que eventualmente não pode estar trabalhando com isso, e nós vamos desmistificar isso nos próximos slides. Então vamos começar com o primeiro, por favor. Então, por exemplo, a questão do RP, né, Cecília? Alguns varejistas podem pensar que ele tem que abandonar o RP que ele tem, mas o RP custou um valor bastante grande, né? A percepção é que é um ou outro, mas gostaria de saber como é que você pode abordar isso daí, porque realmente o RP é um investimento muito grande, né? Como é que funciona isso na realidade, por favor? Isso. E não somente um investimento em termos financeiros, mas também em termos de tempo, e que as Tempo, equipes, ao final das exatamente. contas, se acostumam, né? Se acostumam a um certo Processo, ecossistema digital, processo, né? Então, essa exato. parte daqui é importante dizer. As plataformas, e especificamente uma plataforma como a Leafio, né, que é essa plataforma unificada que vai trazer esse valor, não vai substituir o ERP. Vai conectar com seu ERP como um add-on, uma ferramenta na nuvem que vai daí conseguir tirar as informações mais relevantes, conseguir digerir elas e trazer para você já o insight, o entendimento do que está acontecendo, os indicadores, os painéis de controle, as recomendações, por exemplo, como eu falava de sugestão de pedido ideal, vai trazer o entendimento do seu calendário promocional, vai trazer toda uma série de, eu falaria,
como uma versão traduzida do seu ERP, que é muito entendível, que você, em um vistazo só, vai conseguir entender o status atual do seu negócio e vai conseguir entender também claramente os gargalos e as oportunidades que você tem. A ferramenta, quando está desenhada para conviver uma com outra, e nós falávamos dessa sinergia, né? Então, nossa ferramenta é assim, ela conecta com seu ERP, não substitui ele, mas vai fazer ele muito mais eficiente. E você pode conectar a esta ferramenta unificada na nuvem e vai conseguir entender, detectar e aí lançar todas as correções ou as ações que são precisas para ter essa eficiência operacional. Então, aqui, importante, nossa ferramenta pode ser integrada a qualquer sistema específico, não temos uma restrição nesse sentido, às vezes, alguns projetos até conseguimos trabalhar por arquivo, então, é importante isso. Por quê? Porque vamos ter esse intercâmbio de dados, né? E você somente vai ter que se preocupar por atender os gargalos, né? Ou gerenciar as suas equipes. Ainda a plataforma está desenhada para ter diferentes permissões por usuário. Então, toda essa experiência e essa parte da traduzir coisas muito complexas a termos simples e acionáveis, é o que nossa ferramenta faz. E voltada sempre Perfeito. para esses insights valiosos. Muito obrigado, Cecília. Vamos para o próximo, então, que a Uhum. percepção é que a implementação de um sistema de software, de um SaaS, né, ele leva muito tempo e exige recursos técnicos significativos da empresa, né? E a gente Uhum. sabe que a realidade é um pouquinho diferente, e eu gostaria que você, por favor, explicasse para a nossa audiência como é que é a realidade nesse ponto específico. Claro, claro. Aí sempre vai depender da plataforma que seja elegida, tá? Mas importante dizer, já na atualidade, temos muito esse uso de plataformas na nuvem, né? Então aí vai garantir e vai melhorar essa visão mais antiga e tradicional de trabalhar, por exemplo, com licenças ou de trabalhar com um programa que é montado no seu computador e só no seu computador. Não. Quando trabalhamos na nuvem, esses custos são muito reduzidos e esses tempos também de implementação, né, e de recursos técnicos também são muito mais facilitados para você. Então, na realidade, né, estas novas plataformas vão conseguir reduzir esses tempos de implementação. Antigamente poderiam demorar até anos, né? Agora, a maioria dos projetos podem ser de 6 meses. Como referência a Leafio, tem seu processo de implementação em 3 meses só. E uma vez implementado, você só continua com sua assinatura mensal com suporte técnico e Customer Success. E aí o jeito de trabalhar é muito mais simples, né? Então, toda essa complexidade, na realidade, é totalmente reduzida. Perfeito. Muito bom, e é uma realidade tangível, né? Isso a gente vê nos nossos clientes acontecendo todos os dias. Bom, o Hum. próximo ponto fala de escala, de tamanho de empresa, né? Ou seja, existe uma percepção de que essas soluções de software, elas são para apenas grandes corporações, né? E no caso aí, muitas empresas não se veem capazes financeiramente ou estruturalmente para estar adotando essas soluções. Essa é a percepção. Agora conta para a gente, Cecília, por favor, a realidade. Bom, a realidade é que aqui não é necessário implementar todas as soluções de uma vez só, tá? Nossa ferramenta, por exemplo, vai ter 5 módulos e você não precisa implementar os 5 de uma vez só, como seria numa grande corporação. Você pode começar pelo módulo que seja mais relevante, por exemplo, a gestão de estoques é minha prioridade para este momento, tá? Então vamos começar por aí, vamos criar essas eficiências primeiro nessa parte mais crucial do seu negócio e aí vai conseguindo, conforme dá os resultados, ir conectando as diferentes áreas, né? Então aqui também é bom porque vamos ter o intercâmbio de dados, né? A integração feita uma sola vez, né? E daí você vai ter a vantagem de poder elegir e acompanhar o crescimento da sua empresa, conectando os demais módulos, né? Então, com isso, é um enfoque flexível, né? A ferramenta, as novas ferramentas, sim, podem estar desenhadas um pouco mais para corporações grandes, mas com essa abordagem de passo a passo, flexibiliza completamente o processo e dá para fazer para empresas medianas e empresas pequenas também. E sempre garantindo isso, né? Que toda a parte de suporte e de TI vai estar acompanhando todo esse processo. Exato. Muito bom. Gostaria de dizer só que, por exemplo, nós temos um cliente aqui no Brasil que está implementando e que tem 8 para 9 unidades.
e nós temos clientes que têm 1.500 unidades também no Brasil. Então, olha só que a escalabilidade da gente, ela se adapta realmente ao momento do cliente, e, inclusive ajuda esse crescimento a ficar mais rápido. Bom, Uhum. vamos falar de um ponto muito importante para qualquer varejista, que é a questão da precificação, quanto custa, né? Existe uma percepção, né, Cecília, no mercado, acho que mundial, né, porque não é só aqui no Brasil, de que elas têm um preço significativo e que é uma despesa que chega a ser proibitiva, né? Qual é a realidade nesse ponto específico tão sensível a todos os varejistas do Brasil e do mundo? É, totalmente. Bom, as soluções na nuvem já têm um custo bem mais acessível, né? A tecnologia, na verdade, tem avançado tanto que nós já, por exemplo, a parte do hosteio, né, dos serviços na nuvem, já está considerado Hospedagem. dentro do hospedagem, isso, hospedagem na nuvem, já está considerado dentro do projeto. Então, todos esses custos também garantem um preço bem mais acessível para as empresas, né? É importante também dizer que este termo de preço não aplica inteiramente. ¿Por quê? Porque aqui estamos falando de um investimento, estamos falando de uma quantia inicial que você vai retornando para seu negócio em poucos meses, e aí vai ter um crescimento ascendente, completamente de transformação, que você vai ter esse investimento, recuperar esse investimento, mas daí sua empresa vai crescer 200, 300% na média, né, nos próximos 2, 3 anos implementado o sistema. Aqui temos, né, que especificamente o gerenciamento de estoque vai garantir esta parte de essa compensação, né, no primeiro ano, e aí essa aceleração brutal e dramática do seu negócio. Então, com isso, né, o investimento, na verdade, vai ficar até pequeno para os resultados que você pode atingir como uma solução de eficiência. Exatamente, é uma visão estratégica, né, Cecília? Ou Ao seja, como final é que das você, contas, é isso. quando Uhum. você fala assim, como eu vejo uma empresa daqui 5 anos, e com automação ou sem automação, com certeza os resultados com quem adotar a automação vão ser tão importantes como aquele que você comentou no slide anterior de 200 a 300%. Muito obrigado. Bom, vamos agora falar de mais uma percepção versus uma realidade, né? Que os times estão acostumados com interfaces de programas já conhecidos, que fazer uma mudança dessa pode ser inconveniente e exigir uma curva de aprendizado muito acentuada, né? Essa é a percepção, e eu queria saber qual é, por favor, e nossa audiência também, logicamente, qual é a realidade, Cecília, por favor. Perfeito. Bom, importante que nós não fornecemos somente um programa ou um software, fornecemos todo esse acompanhamento, né? E, de fato, a forma que a ferramenta está desenvolvida é para já trazer uma consultoria dentro da ferramenta. Por quê? Porque a ferramenta vai trazer os insights, mas vai trazer também essa interpretação dos insights, tá? Então, você já sabe o que fazer, já a ferramenta vai recomendar para você caminhos para melhorar essa eficiência operacional, né? E aí vai ter toda essa parte de suporte e treinamentos contínuos. Então, na implementação, sempre temos essa divisão por etapas, né, para garantir esse sucesso. E a partir, por exemplo, da primeira conexão, né, desse piloto que nós comentamos aí, com esse enfoque de experimentação, as equipes vão ser treinadas por o gerente de sucesso e o departamento de sucesso. O que é esse departamento de sucesso? É uma figura baseada aqui em Brasil, né? Que vai atender, vai conseguir tirar todas as dúvidas e vai conseguir treinar e certificar as suas equipes no uso da ferramenta. Na verdade, também a ferramenta está desenhada para ser o mais intuitiva possível. Então, nesse sentido, ter essa interface e esse ecossistema totalmente consistente e intuitivo é bem mais simples de usar que qualquer outro sistema, né, que a equipe já pode estar acostumada, né, e uma vez sendo treinados, então já tem uma autonomia para o trabalho do dia a dia, né? E esse acompanhamento Perfeito. também sempre está desenhado para quando tiver algum update a ferramenta, algum lançamento, algum módulo novo, algum novo relatório. Esta figura de gerente de sucesso sempre vai acompanhar e vai trazer esse treinamento para você, né? Então, Exato. toda essa vantagem vai eliminar ou reduzir o mais possível essas curvas de aprendizado e vai trazer também essa garantia para que a equipe esteja trabalhando completamente funcional como a ferramenta. Muito obrigado, Cecília. Tem um ponto muito importante que você já levantou, só gostaria de reiterar pela importância dele, que é a questão da língua, né?
Com tudo que nós falamos aqui em relação à curva de aprendizado, gerente de sucesso, tudo que a nossa curva de aprendizado em relação ao seu negócio, né? A sua curva de aprendizado, me desculpe, vai ser toda em português. O suporte é em português, o gerente de sucesso é em português, as vendas são em português, né, Cecília? Então, assim, nós temos uma equipe aqui do Brasil já bastante estabelecida e que muito pronta para atender as necessidades da sua empresa de uma maneira muito intuitiva, muito próxima e também na língua portuguesa. Perfeito. Perfeito. Então, acho que agora terminamos esta parte, né, da Exato. percepção versus realidade, e agora vamos trazer uns cases de sucesso com os dados comprovados de como foi essa transformação para alguns dos nossos clientes. Perfeito. Muito obrigado, Cecília. Bom, tenho muito prazer em apresentar aqui alguns casos de sucesso. É sempre muito interessante para que vocês conheçam. Estamos falando aqui de um supermercadista varejista chamado Plum Market, que foi top varejista regional nos Estados Unidos em 2022, 25 lojas e cerca de 14 mil SKUs. E eles tinham um processo que era desorganizado, né, sem os recursos essenciais antes de usar a nossa ferramenta, um processo de planogramação não padronizado, uma média de 2 semanas para fazer a abertura de uma nova loja, e eles precisavam de uma ferramenta que fosse universal e capaz de trazer essa fluidez de comunicação entre a central e os colaboradores. E o que aconteceu depois da adoção da nossa ferramenta de eficiência de cronogramas foi justamente uma diminuição do tempo de 14 dias para a abertura de uma loja para 4 dias e meio. Olha só o ganho de tempo. E em varejo, acho que mais em qualquer lugar, tempo é muito dinheiro, né? E a gente tem aí, então, essa redução. E tivemos aí um resultado de, por consequência, um aumento, uma rapidez, maior rapidez no lançamento das lojas, em 32%, e 100% de transparência, desempenho na criação do merchandising, né, da loja, ou seja, na planogramação. Então, é um grande caso para a gente, eles estão muito satisfeitos aí com os resultados e estão diminuindo o delta de crescimento entre a loja 26 e a 27, a 28, e é assim que funciona. É comprovado que quando você adota software de automação, como o da Leafio, você tem um delta de diminuição de tempo em relação à sua loja 2 para 3, da 3 para 4 e assim por diante. Então, esse é um dos casos de sucesso que nós estamos mostrando hoje. O próximo será da Novos Supermercado, hipermercado, que tem 86 lojas, 40 mil SKUs. Eles compraram, para quem conhece, a Bila, que é uma grande varejista, era, né? Porque agora foi comprada, varejista europeia. E eles têm 40 mil SKUs, então olha o tamanho, olha, né, a proporção de número de SKUs que é bastante grande. Eles tinham um processo de compra descentralizado, eles tinham colocação, inserção manual de pedidos, eles tinham problemas com excesso e falta de estoque, dados incorretos e ausentes, e, logicamente, perda de vendas com isso, com pouca rotatividade, né? Após a implementação do sistema, são 5 pessoas apenas que gerenciam isso, que é o que a Cecília comentou lá atrás, com 80% até menos de diminuição no pessoal, né? Então, você vai poder redistribuir a sua equipe para outras tarefas. Ficam 5 pessoas apenas cuidando disso, né? A geração dos pedidos ela está centralizada e, com isso, resultou em 10% mais de vendas, maior rotatividade de SKUs, 11% menos de problema com estoque e uma efetividade do serviço de até 98%. Esses 98% significa o quanto que eles conseguiram automatizar todos os processos internos deles. Então, imagina o quanto você ganha em efetividade, em produtividade, e em duas palavras que eu gosto de usar muito no varejo, né? Nas nossas vendas, né, Cecília, que é a questão da previsibilidade e da lucratividade, né? Quando você tem previsibilidade no varejo, você sabe o que você está comprando, a quantidade certa, e desova isso para as suas lojas, e não fica com excesso de estoque, porque excesso de estoque é risco, né? Estoque é um valor que está ali, você compra, mas você compra e não é um patrimônio, é um risco, né? Então, quanto mais você rápido terminar esse estoque, melhor para você comprar mais estoque, para ter mais dinheiro, e assim fica num círculo virtuoso. E no caso da Novos, eles estavam no círculo vicioso,
com problemas e passaram a ter um círculo virtuoso com a gente de resultados maravilhosos que vocês estão vendo aí na tela. E, finalmente, nós temos o Baltic Petroleum, que é uma empresa da Lituânia, com 84 lojas, e estão aí com um grande resultado com a gente, mas antes eles tinham limitações no sistema de ERP, gerenciamento descentralizado de pedidos, sem uma ferramenta operacional conveniente, né? E cada gerente fazia uma coisa, né? E não havia aí uma padronização, né? Com a centralização, a Baltic Petroleum ela teve aí mais resultados para eficiência de criação de planogramas, o sistema envia tudo automaticamente, né? O processo é todo digitalizado de criação de planogramas. Você tem a quantidade certa de pedidos e, finalmente, a análise, né? O pós de todo esse processo é analisar os KPIs e entender quanto ficou de dinheiro no caixa, que é uma coisa muito importante, ou seja, 3% de aumento no faturamento geral das lojas, 23% menos de problema com falta de estoque, melhoria no giro de estoque em até 3% e também 3% maior disponibilidade de produtos. Então, o Baltic Petroleum é também um grande exemplo aí de uso efetivo de automação e que traz os resultados que nós temos aí como bastante efetivos para eles todos. E aqui, acredito que estamos terminando mais esse webinar, né, Cecília? E Isso gostaríamos de mesmo. agradecer a todos, agradecer a sua presença de hoje e também deixar aqui os nossos contatos para que vocês fiquem à vontade, para que nós possamos aí fazer apresentações personalizadas, analisando, né, a sua empresa, analisando a sua situação de hoje e como ela pode melhorar, né, com a automação e ter aí também, em breve, quem sabe, a sua empresa como um caso de sucesso dentro dos nossos slides de futuros webinars, né? Então, muito obrigado a todos. Nossos contatos estão aí, nossos e-mails, nossos telefones, e fiquem à vontade para que nós possamos fazer aí uma reunião tete a tete e apresentar com muito prazer as ferramentas da Leafio que estão presentes no Brasil. Tá bom? Muito obrigado, Cecília, pela sua apresentação, muito ilustrativa, muito interessante, e estaremos em contato por uma próxima oportunidade, um próximo webinar. Um abraço a todos e bom resto de semana. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.